Segundo a ONG Foro Penal, que defende pessoas que foram presas durante protestos na Venezuela contra a reeleição de Nicolás Maduro, as autoridades libertaram todos os adolescentes detidos. O diretor da ONG, Alfredo Romero, calcula que as autoridades prenderam mais de 160 menores de 18 anos durante os protestos. Um total de 956 pessoas das mais de 2.400 detidas após os protestos registrados nas primeiras horas após a proclamação da vitória de Maduro foram libertadas. A ONG Foro Penal, no entanto, contabiliza pouco mais de 300, a maioria em liberdade condicional. Romero afirma que este foi o Natal com o maior número de presos políticos. Chamar o Cristiano Beraldo, a gente tem observado um movimento, da ditadura de Nicolás Maduro de libertar alguns dos prisioneiros que foram detidos nos protestos pós-eleições. Agora, o que pode justificar esse movimento agora? A gente tem visto que uma ONG contabiliza que um grande número de adolescentes foram libertados. Qual é a ideia do ditador Nicolás Maduro? Tentar vender uma imagem de democrata que está sensibilizado com a questão dos detidos naqueles protestos, enfim, o que é possível considerar em relação a esse movimento de Nicolás Maduro. Só lembrando, o Natal foi comemorado, acho que em outubro, na Venezuela. Exatamente. Jesus Cristo nasceu mais cedo lá na Venezuela, por ordem, claro, de Nicolás Maduro. Renato, é um absurdo, uma excrescência, um vexame internacional você ter um regime que prende adolescentes, jovens que estão ali descobrindo as suas referências para o mundo, entendendo os desafios que suas famílias enfrentam em razão do regime que está em curso na Venezuela. E ao protestarem, porque afinal de contas são jovens e querem ali, de uma certa forma, colocar para fora a sua energia visando mudanças no país, energia que muitas vezes eles veem que seus pais, seus avós já não têm mais pela idade, o tanto que já apanharam da vida, dessa rotina tão deprimente que existe na Venezuela, e aí são presos pela polícia desse ditador, colocado no cárcere, e lá ficam por todo esse tempo. É um trauma que esses jovens carregarão para o resto de suas vidas, porque eles não foram tratados, como muitas vezes a gente vê aqui no Brasil, a preocupação que existe quando um preso chega para uma audiência e aí perguntam se ele está com frio, se quer um casaquinho, se ele quer um suco de laranja, um café, um chá. Lá não. Lá, eu tenho certeza, esses adolescentes passaram por uma experiência de puro terror, porque é assim que um regime ditatorial funciona. Ele impõe o terror aos seus detratores para que, ao serem liberados e voltem à convivência de seus amigos e familiares, eles possam passar a mensagem de que não vale a pena se insurgir contra o regime. Esses jovens, espero que consigam sair da Venezuela para viverem, para curarem seus traumas e viverem as suas vidas longe das garras deste ditador sanguinário, traficante de drogas, que vem destruindo um país tão rico, que tinha tudo para ser maravilhoso, mas infelizmente virou esse desastre que vemos na Venezuela. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: Venezuela liberta todos os adolescentes detidos durante os protestos pós-eleições. Informação divulgada por uma ONG, uma organização não governamental. Segundo essa divulgação, 160 menores foram presos durante os protestos e todos estariam já libertados. Você, Dávila, quais as análises, as reflexões, essa decisão de Nicolás Maduro no final do ano de 2024? Quais podem ser os motivos para essa mudança de posicionamento? Enfim, o que a gente precisa trazer e debater com o nosso público? O Maduro está dando um recado, claro, que ele está, entre aspas, relaxando a ditadura para tentar atenuar um pouco a relação
com os Estados Unidos, principalmente após a posse de Donald Trump, dia 20 de janeiro. Não esqueçamos que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, é uma pessoa que, pela primeira vez, colocou novamente a América Latina no radar da política externa americana. Porque durante muito tempo, você sabe muito bem, né, Canhato, os Estados Unidos simplesmente ignorou a América Latina, principalmente a América do Sul. E desta vez, Marco Rubio é uma pessoa que tem uma ligação com a região e se importa com a região. E já disse que vai jogar duro contra os ditadores, principalmente Venezuela e Cuba. Então, é um gesto que Maduro faz para mostrar que o sistema está voltando a reabrir, né, de alguma forma. Mas o fato é que a Venezuela tem um número recorde de prisioneiros políticos. Mais de 8 milhões de pessoas já abandonaram o país porque não conseguem mais viver sob a ditadura de Maduro. E mais grave ainda é um narco-estado, ou seja, o maior traficante hoje da Venezuela é o próprio presidente da República, ditador. E por último, aquele que teve que fraudar as urnas para continuar no poder, não reconhecendo a vitória legítima de Edmundo González como vitorioso da última eleição presidencial. Ou seja, é um farsante, é um ditador que mantém sob o jugo da força milhares de pessoas e, por último, é sim um grande traficante internacional, como bem lembrou o Beraldo, e isso tudo causa enorme constrangimento da Venezuela com o novo governo norte-americano. Agora, só tem um jeito, é um movimento interno da Venezuela para depor o ditador com o apoio, aí sim, dos Estados Unidos. Como aconteceu recentemente, vários regimes autoritários entrando em colapso. O último, a Síria, um ditador que está lá também, já é filho do outro ditador Assad, mas chega um momento que o sistema interno acaba ruindo porque as pessoas não aguentam mais viver sob a opressão durante tanto tempo. Agora, só para fechar, Beraldo, Dávila conecta essa medida do ditador Nicolás Maduro com a proximidade da posse de Donald Trump. Mas a gente observou o que em 2024? Nicolás Maduro, o ditador, falando grosso com vários líderes, né? Com muitos países, inclusive com o Brasil. Subiu o tom em várias ocasiões. Agora, pudemos acompanhar um posicionamento firme da Venezuela, do ditador, em relação àquela pendência com a Guiana. Você acha que a gente vai acompanhar uma mudança substancial de posicionamento por parte de Nicolás Maduro em relação a várias questões por conta da chegada de Donald Trump à Casa Branca? E de que maneira os Estados Unidos podem se aproveitar de um momento como esse para reverter o regime da Venezuela, ou você particularmente não aposta nisso? Não, veja, havia expectativa de que Kamala Harris seria eleita presidente dos Estados Unidos. As pesquisas mostravam uma corrida muito próxima entre ela e Donald Trump. Havia inicialmente até expectativa do próprio Joe Biden, né, sendo o candidato à reeleição, até aquele debate em que ele se revelou completamente incapaz de seguir adiante na disputa. Kamala Harris entra com muito dinheiro e havia, sim, uma ajuda da mídia que ia mostrando aquelas pesquisas. Parecia que a corrida estava ali cabeça a cabeça, mas a realidade era outra. A realidade demonstrou que a força de Donald Trump pelos Estados Unidos inteiro, levando os tais estados pêndulos e consolidando uma vitória realmente muito significativa contra Kamala Harris, mostra que o momento nos Estados Unidos é outro e que o tempo de Nicolás Maduro ficar aí falando as suas bobagens e posando de machão de forma completamente impune, isso talvez agora tenha chegado ao fim. Eu não acredito que haverá uma intervenção militar por parte do governo norte-americano na Venezuela, a menos que haja algo muito forte, a menos que haja alguma ação de Nicolás Maduro que seja entendida como uma ameaça para o próprio Estados Unidos, que pode ser algum tipo de acordo com o Irã,
pode ser algum tipo de movimentação com a China ou algum outro país que represente uma ameaça para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos vai reagir. E eu digo que irá reagir, inclusive, de forma legítima, porque empresas americanas perderam muitos investimentos que foram feitos por elas na Venezuela, sobretudo empresas na área de petróleo, e esses investimentos todos se perderam, porque nem isso Nicolás Maduro e Hugo Chávez também, ainda na sua época, conseguiram tocar de forma eficiente e lucrativa. Destruíram o setor de petróleo da Venezuela e fizeram uma aposta de todas as fichas no tráfico de drogas.